Então, eu vou resolver as questões 5.22 e 5.23. O enunciado pede: trace os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga e carregamento mostrados na figura e determine a tensão normal máxima provocada pelo momento fletor. Então, aqui o enunciado está pedindo a tensão normal máxima. Não é a tensão em um ponto qualquer da viga, é a tensão normal máxima. Para mim encontrar a tensão normal máxima, eu preciso de quê? Eu preciso traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, para então determinar qual o momento máximo da minha viga, para com esse momento máximo eu consiga, então, calcular o valor da tensão normal máxima. Então, o primeiro passo, começando aqui pela viga 5.22, que eu tenho a resolução. Então, eu tenho aqui, na 5.22, uma viga biapoiada. Essa viga tem um carregamento distribuído de 40 kN por metro nesse trecho que vai de A até a distância de 2,4 metros de A. Eu tenho no vínculo A um momento anti-horário de 25 kN/metro e tenho aqui no vínculo B um momento horário de 15 kN/metro. Então, o primeiro passo que é preciso fazer é determinar as reações de apoio. A reação no apoio A, RA, e a reação no apoio B, RB. Então, começando fazendo primeiramente o somatório de momento em B igual a 0, tá? Eu vou determinar a minha reação RA. E na sequência, eu vou fazer o somatório de forças em Y igual a 0 para determinar a reação RB. Então, atribuindo aqui o sentido horário como sentido positivo, faço o somatório de momentos em B igual a 0. Então, vou iniciar aqui pelo ponto A. No ponto A, eu tenho esse momento de 25. Esse momento de 25, ele está no sentido anti-horário. Então, anti-horário é contrário ao meu sentido positivo. Por isso, esse momento 25 vem negativo. No apoio B, eu tenho um momento de 15 kN/metro no sentido horário. Então, o sentido horário ele está no sentido positivo. Eu estou considerando o meu somatório de momentos. Então, vem aqui com mais 15 para o meu momento. Falta agora considerar a carga distribuída de 40 kN por metro. Então, essa carga em relação ao ponto B, essa carga está atuando para baixo, em relação ao ponto B, tem uma tendência de giro anti-horário. Por isso, anti-horário contrário ao nosso sentido positivo, então leva sinal negativo. Então, vou ter menos 40 da carga, vezes a distância do trecho, que é esse valor aqui, 2,4 metros, que vai de A até o final da carga distribuída, vezes 2,4 novamente. Por que 2,4 novamente? Porque eu considero essa carga distribuída concentrada no meio do vão, então a metade de 2,4 é 1,2, que somado com mais esse 1,2 é igual a 2,4. Então, esse 2,4 é a metade do vão até o ponto B.
Faltou considerar a reação RA em relação a B. Então, RA eu considero no sentido positivo. Então, no sentido positivo, a tendência de giro em relação a B vai ser positiva. Então, eu vou ter aqui um momento positivo, mais RA, vezes a distância do ponto A até o ponto B. Então, essa distância de A até B é 2,4 mais 1,2, que é igual a 3,6. Isso igual a zero. Então, resolvendo toda essa expressão, eu chego aqui no valor de RA igual a mais 66,78 kN. Agora, para encontrar o valor de RB, eu posso fazer o somatório de forças em Y igual a zero. Então, quais forças que eu tenho em Y? Começando aqui pelo ponto A, eu tenho a reação RA que eu determinei, que é o mais 66,78. Eu tenho a reação RB, que eu também considero no sentido positivo, apesar de não saber se é positiva ou negativa essa reação, mas considero o sentido positivo. E o outro carregamento que eu tenho nessa viga é a carga distribuída de 40 kN por metro. Então, essa carga distribuída está carregando para baixo essa minha viga. Então, vou ter aqui menos 40 vezes a distância do vão, que é 2,4. Isso igual a zero. Então, resolvendo essa expressão, eu chego no valor do meu RB, que é igual a mais 29,22 kN. Então, encontrei aqui o valor das reações dessa viga. A reação no vínculo A, que é de mais 66,78, e a reação no vínculo B, que é de mais 29,22. Então, o sinal positivo dessas reações indicam que o sentido que foi arbitrado inicialmente para as reações são corretas. Preciso agora traçar o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Então, o traçado do diagrama de momento de esforço cortante começa aqui pelo ponto A da minha viga. Então, eu vou ter no ponto A, considero a seção antes de A, ou seja, a face da seção. Então, eu não tenho esforço cortante nenhum, igual a zero. No ponto A, depois, eu vou ter mais 66,78, que é o valor de RA. Tá? Então, no ponto A, eu tenho o valor da reação aplicada. Então, o esforço cortante sobe para o valor de mais 66,78. Na sequência, eu vou encontrar o valor do esforço cortante no final do carregamento. O final do carregamento eu estou chamando aqui de ponto D, tá? Aqui é D. Então, o esforço cortante em D, aqui é D e não C, o esforço cortante em D antes vai ser igual ao esforço cortante em A depois, que é mais 66,78.
menos o valor da carga distribuída, que é 40, vezes o vão de 2,4. Isso me fornece menos 29,22 kN, que é esse valor. Então, como eu tenho uma carga distribuída, esses valores, mais 66,78 e menos 29,22, são ligados em linha reta. Depois, aqui, em C depois, na verdade é D depois, eu continuo com o mesmo valor 29,22, porque eu não tenho nenhuma carga concentrada aplicada aqui ao final da carga distribuída, e do final da carga distribuída até o ponto B, eu também não tenho nenhum carregamento. Então, esse 29, ele segue constante até o ponto B. Então, eu chego aqui em B antes com menos 29,22 kN. Agora, no ponto B, depois, o meu cortante é igual a zero, porque eu cheguei com menos 29. No ponto B, eu tenho a reação do vínculo B, que é de mais 29,22. Então, menos 29 com mais 29, esse momento é então zerado. Esse cortante, aliás, é então zerado. Falta agora o traçado do diagrama do momento fletor. Então, eu inicio o traçado aqui pelo ponto A. No ponto A, eu já tenho um momento aplicado, tá? Então, considerando o sentido horário como o nosso sentido positivo, esse momento de 25 está no sentido anti-horário. Então, por isso, eu já inicio o meu gráfico com o valor negativo, menos 25. O próximo ponto que eu poderia traçar seria o centro desse carregamento distribuído ou o final desse carregamento distribuído. Então, vou traçar o valor do fletor para o final do carregamento distribuído, que eu estou chamando aqui de ponto D. Então, o momento em D, considerando o sentido horário como positivo, eu vou ter a reação RA, vezes 2,4 até esse ponto D, então 66,78 vezes 2,4, e leva sinal positivo, porque a tendência de giro em relação a esse ponto vai ser, então, horária. Então, por isso, sinal positivo. Eu tenho esse momento de 25 que eu já posso considerar, o sentido anti-horário do 25 vai me fornecer o sinal negativo, então menos 25, e falta, por último, até esse ponto D, considerar a carga de 40 kN por metro, essa carga distribuída. Então, essa carga distribuída, ela é uma carga que aponta para baixo, então eu vou ter aqui um giro anti-horário em relação ao final do carregamento distribuído, que eu estou chamando aqui de ponto D. Então eu vou ter menos, vai me fornecer o sinal negativo, porque é um giro anti-horário, menos 40, vezes a distância do trecho, que é de 2,4, vezes a metade do trecho, que é de 1,2. Então, eu considero essa carga de 40, o valor total dela, como concentrada no centro
desse trecho 2.4. Então, por isso, 1.2, do centro até o final do carregamento. E isso vai me fornecer um valor de mais 20,07 kNm, que é o valor do momento nesse ponto D. Eu sei que entre o ponto A e o final do carregamento distribuído, eu tenho uma parábola. Então, eu traço essa parábola do menos 25 até o mais 20. Esse ponto, esse valor mais 30, eu vou encontrar na sequência para demonstrar como que se encontra o valor máximo da parábola. Então, dando sequência, faltou aqui, para chegar ao final da viga, encontrar o momento em B. Então, o momento em B, ele está girando horário aqui no ponto B. Então, se eu fizer, aqui não foi feito, mas se eu fizesse o somatório de momento em B da esquerda, aqui do ponto A para o ponto B, da esquerda para a direita, atribuindo o sentido horário para o momento, eu chegaria aqui com o valor de menos 15. Que não foi feito, mas eu chegaria com o valor de menos 15. Por quê? Porque o momento que está aplicado aqui no ponto B, ele está com sentido horário positivo. Então, esse positivo é o valor que vai ser somado ao valor de momento que existe nesse ponto, para que eu zere, então, o momento no ponto B. Então, menos 15, eu cheguei no ponto B, mais o 15 do momento que está aplicado no ponto. Então, o meu diagrama seria zerado, o meu momento nesse ponto. Eu preciso ainda determinar o valor máximo de momento para essa parábola. Se eu fizer aqui o centro da parábola, eu não vou ter o momento máximo, tá? Aqui não foi calculado, mas eu já sei que eu não vou ter um momento máximo. Onde que se encontra o momento máximo em uma parábola? É justamente naquele ponto onde o diagrama de cortante passa pela linha que representa a linha neutra da viga. Então, eu preciso determinar a distância desse cruzamento. Então, eu preciso determinar a distância do ponto A até o ponto C, onde o diagrama de cortante está cruzando a linha neutra da viga. Para mim encontrar essa distância x, o que eu vou fazer? Eu sei que o momento em C é zero. Então, eu vou fazer o somatório de esforço cortante igual a zero, tá? Nesse ponto C, e determinar com isso a distância x. Então, iniciando lá pelo ponto A, eu tenho um esforço cortante no ponto A de mais 66,78. Na sequência, eu tenho a minha carga distribuída de 40, então para baixo, menos 40, vezes a distância x até C, tem que me fornecer um resultado igual a zero. Então, resolvendo essa expressão, eu encontro que x é igual a 1,67. Esse x igual a 1,67 vai ser a distância que eu vou utilizar
para encontrar o momento no ponto C. Então, eu vou fazer aqui momento em C, utilizando o sentido horário como o sentido positivo, tá? Para encontrar o momento em C. Então, começando lá pelo ponto A. No ponto A, eu tenho a reação RA que vale mais 66. Então, essa reação em relação mais 66 em relação ao ponto C tem uma tendência de giro horário. Então, leva sinal positivo. Está no mesmo sentido do nosso sinal, da nossa convenção de sinal positivo. Então, mais 66,78 vezes a distância de 1,67. Eu tenho aplicado no ponto A o momento anti-horário de 25, então o anti-horário está contrário ao meu sentido positivo, por isso menos 25, e eu tenho ainda a carga distribuída de menos 40. Então, menos 40 está apontando para baixo, né? Então, para baixo está girando, tem a tendência de giro anti-horário em relação a esse ponto C. Então, por isso, leva sinal negativo. Então, menos 40, que é a carga, vezes a distância AC, que é essa distância x de 1,67, e eu vou considerar essa carga resultante atuando a meia distância de 1,67, que é igual a 0,8347. Então, resolvendo toda essa expressão, eu chego que MC é igual a mais 30,74 kNm. Então, esse é o valor do momento em C, que é também o momento máximo do meu diagrama de fletor. Esse momento de 30,74 vai ser o momento que eu vou usar na fórmula de tensão normal para encontrar a tensão máxima nessa viga biapoiada, com esse carregamento. Então, a minha tensão máxima é igual ao momento vezes o valor C, que é a meia distância da seção da viga até a superfície da viga, tá? Dividido pela inércia da viga. Então, essa minha viga, ela tem um perfil W 310 por 38,7. Para esse perfil, eu tenho tabelado a distância de 310 milímetros. Então, 310 milímetros, a meia altura vai ser 155 milímetros. Isso, em metros, é 0,155. E a inércia para esse perfil é de 85,1 vezes 10 na mais 6 milímetro na quarta. Convertendo milímetro na quarta para metro na quarta, eu simplesmente altero o sinal de positivo para negativo aqui na potência. Então, a minha inércia fica 85,1 vezes 10 na menos 6. Resolvendo toda essa expressão, eu encontro a tensão máxima no ponto C, de 55,99 megapascal. Então, está resolvido essa questão 5.22. Resolvendo agora a questão 5.23, na questão 5.23, eu tenho também uma viga biapoiada. Essa viga tem uma carga distribuída de 9 kN por metro nessa distância que vai do ponto A até o ponto C,
com vão de 2 metros, e eu tenho um momento aplicado no ponto D, um momento com sentido anti-horário. Então, o primeiro procedimento é determinar as reações de apoio. Então, fazendo aqui o somatório de momento nesse ponto B, atribuindo o sentido horário como o sentido positivo no momento, eu vou ter o RA com tendência de giro horário em relação a B, então mais RA vezes a distância até B. A distância entre A e B é de 6 metros, então fica mais RA vezes 6. Depois, essa carga distribuída apontando para baixo tem tendência de giro anti-horária em relação ao ponto B, então leva sinal negativo. Então, menos 9 vezes o vão, que é de 2 metros, vezes a distância do centro do vão até o ponto B. Então, o centro do vão está localizado a 1 metro aqui da extremidade. Então, eu tenho 1 metro mais 2 metros, mais 2 metros, eu tenho 5 metros, a distância do centro do vão até o ponto B. E, na sequência, a última carga que eu tenho é esse momento aplicado nesse ponto, esse momento de 30 kNm com sentido anti-horário. Então, sentido anti-horário leva sinal negativo, porque a minha convenção de sinal positivo aqui é a horária. Isso igual a zero. Resolvendo essa expressão, o meu valor de RA é igual a mais 20 kN. O RB eu encontrei fazendo o somatório de momento no ponto A. Então, eu fiz o contrário. Quando eu vou da direita para a esquerda, a minha convenção para o sinal positivo muda. Então, passa a ser anti-horário o sentido do meu sinal positivo. Então, o RB em relação ao ponto A tem tendência de giro anti-horária. Então, vai ficar mais RB vezes a distância de B até A, que também é 6. Na sequência, vem o momento de 30. O sentido de giro desse momento é anti-horário, que é o mesmo sentido da convenção positiva que eu adotei, por isso mais 30. Na sequência, eu tenho essa carga de 9 apontando para baixo. Então, esse 9 tem tendência de giro horário em relação ao ponto A, por isso contrário ao meu sentido positivo. Então, vai levar aqui sinal negativo, menos 9 vezes o vão, que é de 2, vezes a metade do vão, que é 1 metro. Isso igual a zero. Resolvendo toda essa expressão, encontro o valor da reação RB, que é igual a 2 kN. Então, a reação RA encontrei como mais 20 kN e a reação RB encontrei como menos 2 kN. Encontradas as reações, o próximo passo é o traçado dos diagramas de esforço cortante e de momento fletor. Então, iniciando aqui o traçado do diagrama de cortante. Iniciando aqui no ponto A, qual a carga que eu tenho aqui no ponto A? Aqui, em A antes, o meu cortante é zero, seria a face antes da aplicação da carga em A.
O A depois é quando eu já tenho a carga aplicada. Então, qual é a carga que está sendo aplicada em A? A carga que está sendo aplicada em A é a reação RA, de mais 20. Então, QA depois é igual a mais 20. Então, mais 20, eu vou subir o meu cortante até o valor de mais 20. Na sequência, eu tenho o ponto C, representando aqui o final do carregamento distribuído. Então, o cortante em C antes vai ser o que eu já tinha em A depois, que é mais 20, menos a carga distribuída, porque aponta para baixo, então menos 9, vezes a distância do trecho da carga distribuída, que é 2. Então, menos 9 vezes 2. Então, vou ter aqui mais 20, menos 9 vezes 2, 18, eu tenho mais 2 kN. Então, eu chego aqui no ponto C, que é o final da carga distribuída, com o valor de mais 2 kN. Faço a ligação desses dois valores, mais 20 e mais 2 kN, em linha reta. Então, no trecho de carga distribuída, o meu diagrama de cortante é uma linha reta inclinada. Depois, o ponto D, ele não tem carga, tem momento, mas não tem carga, então esse momento não tem carga transversal, então esse momento ele não influencia no diagrama de cortante, e eu posso passar diretamente para o ponto B. Então, o ponto B antes vai ser igual ao ponto C depois, que é de mais C depois, que é de mais 2 kN, e então eu cheguei aqui no ponto B com o valor de mais 2 kN. B depois é B antes mais 2 kN, mais a reação que está sendo aplicada em B, ou seja, a reação RB, que é de menos 2 kN. Então, mais 2 com menos 2 igual a 0. Nesse gráfico, nesse diagrama de esforço cortante, o meu máximo cortante é de 20 kN. Agora, na sequência, eu preciso traçar o diagrama de momento fletor. Iniciando aqui pelo ponto A, eu tenho um vínculo do primeiro grau. Esse vínculo do primeiro grau representa uma rótula. A rótula não tem momento e eu também não tenho momento aplicado no ponto A. Então, o momento em A é 0. Começo aqui com o valor 0 para o momento em A. O próximo ponto onde eu vou determinar o momento vai ser o ponto C. O ponto C, que é o final do carregamento distribuído. Então, adotando o sentido horário como positivo, eu vou ter para o ponto C o momento igual à reação em A. A reação em A é positiva, então tendência de giro horário em relação a C, né? Então vai ser aqui mais 20, que é a reação em A, vezes a distância até o ponto C, que é de 2. Essa distância de A até C é 2 metros. A carga que eu ainda tenho de A até C é a carga distribuída de 9. Essa carga distribuída de 9 apontando para baixo tem uma tendência de giro, provoca uma tendência de giro anti-horária
em relação ao ponto C. Então, eu vou ter aqui menos 9 vezes a distância do vão, que é 2, vezes a metade do vão, que é 1. E eu tenho o valor de mais 22 kN metro, que é este valor aqui. Então, escrevo esse valor de fletor mais 22. Do ponto A até o ponto C, como a minha carga é distribuída, o formato do gráfico vai ser uma parábola. Na sequência, determino o valor do momento em D. Então, o momento em D, eu vou ter dois valores. Como eu tenho um momento aplicado, tá? Então, sempre que houver um momento aplicado num ponto, eu tenho um momento antes da aplicação do momento, na face antes da aplicação do momento e na face depois da aplicação do momento. Então, o momento em D antes, eu começo aqui com a reação RA, que é positiva. Então, essa reação RA em relação a esse ponto D tem tendência horária de giro. Então, vai ser mais 20 vezes a distância até o ponto D. Essa distância de A até D é de 4 metros. Que é aqui 4 metros. Na sequência, tenho a carga distribuída de 9. Essa carga aponta para baixo. Em relação a esse ponto D, eu vou ter uma tendência de giro anti-horária, então negativa. Então, eu vou ter menos 9 vezes a distância do vão, que é 2, vezes a distância do centro do vão, da carga distribuída, até o ponto. Então, o centro fica a 1 metro, aqui da extremidade da carga distribuída, mais 2 metros até o ponto, eu vou ter 3 metros. Resolvendo esse cálculo, eu tenho que o momento antes, em D antes, é igual a mais 26. Então, escrevo aqui mais 26. Como não existe nenhuma outra carga entre o final da carga distribuída e o ponto de aplicação desse momento 30, eu ligo o momento 22 e o momento mais 26 como uma linha reta. O momento D depois vai ser igual ao momento D antes, que é o mais 26, mais o momento que existe aplicado aqui no ponto D. Então, o momento é de 30 e tem sentido anti-horário. Então, anti-horário é contrário ao nosso sentido positivo. Por isso, 30 leva sinal negativo. Mais 26 com menos 26, eu tenho menos 4 kN/metro. E, por fim, no ponto B, eu vou ter um momento igual a zero. Eu poderia fazer o momento de A para B, contando todos os carregamentos, mas eu chegaria em zero, porque aqui eu tenho uma rótula e eu não tenho nenhum momento aplicado. Então, o momento em B é zero. Por isso, eu vou ligar em linha reta esse menos 4 até B, porque não existe nenhuma carga desse ponto onde está o momento até o meu ponto B. Analisando o diagrama de fletor, o meu momento máximo é o mais 26. Mais 26. Então, é esse 26 kN que eu vou utilizar para determinar qual a tensão máxima na viga. Então, eu entro aqui com mais 26.000 newtons, que é esse 26 kilonewtons, vezes
a meia altura da seção dividida pela inércia. Então, essa seção dessa viga é uma seção W200 por 22,5. Ela tem uma altura tabelada de 206 milímetros. Então, 206 milímetros, a meia altura é 103. 103 em metros é 0,103. E a inércia tabelada, 20,0 vezes 10 na mais 6 milímetros na quarta. Em metro, troco o sinal, tenho 20,0 vezes 10 na menos 6. Resolvendo esse cálculo, eu tenho, então, a tensão máxima de 133 milhões e 900 mil newton por metro quadrado. E isso é igual a 133, fazendo aqui a conversão, 133,9 megapascal. Essa é a tensão máxima na viga que se encontra aqui no ponto D. Então, com isso, encerra o cálculo das questões 5.22 e 5.23. Encontrado as tensões máxima na questão 5.22, que é o que o enunciado pedia inicialmente, e encontrado para a questão 5.23 a tensão máxima, que era o que eu procurava a partir do enunciado da questão.